Muito bem, amigos. Vamos dar continuidade então ao nosso curso de resolução de questões, uma maneira fácil, prática, objetiva e eficaz de compreender o conteúdo de determinada disciplina. No caso, a nossa disciplina aqui é o direito penal. E, resolvendo questões, a gente fixa bem porque a gente bebe da fonte, né? Agora a gente parte para a resolução de questões do tema de aplicação da lei penal. Nós resolvemos questões que versam sobre princípios do direito penal. Agora então, nessa caminhada, nessa vibe, a gente vai para a aplicação da lei penal. Vem comigo. Questão número 8. Considerando o Código Penal brasileiro, julgue o item a seguir em relação à aplicação da lei penal, à teoria do delito e ao tratamento conferido ao erro. Em razão da teoria da ubiquidade, temos algo importante a marcar aqui então. Vamos marcar, né? Teoria da ubiquidade. Isso pode ser importante para nós. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado. Isso está certo, meus amigos? Bom, aqui o examinador está exigindo conhecimentos daquela diferenciação das teorias em relação ao tempo do crime, do artigo 4º do Código Penal, e do lugar do crime, do artigo 6º do Código Penal. E aí é importante lembrar da famosa luta. Aqui está, é importante lembrar da luta, né? São as iniciais que mostram as teorias. Para o lugar do crime, a teoria é da ubiquidade. Para o tempo do crime, a teoria é da atividade. Até aí tudo bem, mas ubiquidade é sinônimo de quê? De teoria mista. Pode vir na tua prova das duas formas, teoria da ubiquidade ou teoria mista. Desta maneira, pessoal, como ela é mista, para a teoria da ubiquidade, o crime, se foi praticado um ato em um país e um resultado em outro país, o crime é considerado praticado nas duas nações. Certo? Disparo de arma de fogo no Brasil, morte na Argentina. O crime é praticado nos dois. É o que diz o artigo 6º. Bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Então, o lugar em que ocorreu a conduta, bem como, aqui está, onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Resposta, então, certo. Está certa a resposta. Esse é o gabarito dessa questão, que é a questão número 8. Dando sequência agora, a gente entra para a questão número 9. Questão 9, que diz assim: com relação ao tempo e ao lugar do crime e à aplicação da lei penal no tempo, julgue o item seguinte. Agora nós estamos falando de conflitos de leis penais. Vamos primeiro ler a questão. A superveniência de lei penal mais gravosa que a anterior não impede que a nova lei se aplique aos crimes continuados ou ao crime permanente, caso o início da vigência da referida lei seja anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Pois é, pessoal, a gente tem uma regra que eu gostaria que os senhores lembrassem bastante, que é aquela regra que estabelece que a lei mais gravosa, ela não pode retroagir, né? Ela não tem retroatividade, ela não pode alcançar fatos passados. Todavia, a lei mais benéfica retroage. Lembrem aquela frase? A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Artigo 5º, inciso 37 da Constituição. Artigo 2º
do Código Penal. O que ocorre aqui, pessoal, é o seguinte: aqui está dizendo que está tendo um crime em continuidade delitiva. Várias condutas criminosas praticadas no mesmo intervalo de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes. Certo? E crimes permanentes. Desculpem. Que é aquele crime cuja consumação se prolonga no tempo. O que vocês precisam entender, e eu vou explicar agora aos senhores, que quando a gente fala de crime continuado ou crime permanente, nós temos, na verdade, meus amigos, aqui, o prolongamento do crime. E se vem uma nova lei, aquele indivíduo que está praticando esse delito, ele acaba aceitando essa nova lei. E aí, independente se ela é mais gravosa, independente se ela é mais branda, isso é irrelevante. A lei mais benéfica vai ser aplicada ou a mais gravosa. Então, se porventura o indivíduo, no dia de hoje, sequestra uma pessoa para manter em cárcere, praticando cárcere privado, e a pena é de 1 a 4 anos, e daqui a uma semana essa pessoa continua presa, e um dia anterior ou 2 vem uma nova lei dizendo que o cárcere privado tem pena de 4 a 10 anos, quando soltarem essa pessoa e prenderem esse indivíduo, a pena dele vai ser entre 4 e 10 anos. Aliás, isso não é novidade, inclusive, para a nossa jurisprudência, né? Eu não vou mexer aqui, mas o STF já tem entendimento, inclusive, sumulado sobre o tema. Então, quando diz aqui que a superveniência de lei penal mais gravosa que a anterior não impede que a nova lei se aplique aos crimes continuados e ao crime permanente, caso o início da vigência da referida lei seja anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Vejam, veio uma lei mais gravosa que a anterior e isso não impede que ela seja aplicada. Está certo. Então, essa questão, assim como a questão anterior, está correta também, certo? A nova lei, seja ela mais branda ou mais gravosa, se aplica no momento em que cessa a continuidade delitiva ou cessa a permanência. Vencida essa questão, a gente segue e entramos agora, então, na questão número 10. Dando continuidade, né? Até a 7 a gente já tinha visto. Estamos agora na 10. Questão 10 fala assim: com relação ao tempo e ao lugar do crime e à aplicação da lei penal no tempo, julgue o item seguinte. O Código Penal adota mais uma vez a discussão sobre a luta. Adota a teoria da atividade. Vejam, na questão penúltima, questão 8, se exigia conhecimento sobre a teoria da ubiquidade. Agora, nós estamos querendo saber sobre a teoria da atividade, segundo a qual o delito deverá ser considerado praticado no momento da ação ou omissão. Isso está certo? Está certo. O artigo 4º diz que no momento da conduta o crime é considerado praticado. E o local do crime deverá ser aquele... E o local do crime deverá ser aquele onde tenha ocorrido a ação ou omissão. Se fala em local, amigos, nós já estamos falando do L. Não nos interessa o L, nos interessa o A. Teoria da atividade, ela não diz respeito a local de crime. O que diz respeito ao local de crime é a teoria da ubiquidade. A teoria da atividade diz que um crime é praticado no momento da conduta do indivíduo, mesmo que outro seja o momento do resultado. Eu dou um tiro numa pessoa hoje e ela vem a morrer amanhã. O homicídio é considerado praticado hoje. Hoje. E se hoje eu tenho 17 anos e só faço aniversário amanhã, eu sou inimputável.
Minhas regras é pelo ECA, porque eu ainda não tinha 18 no momento da minha conduta, certo? Por isso, agora a resposta é errado. Aqui está. Questão número 10, então, errado, ali está. Questão 11. A respeito da aplicação da lei penal, julgue o item a seguir. Vamos olhar? Aplica-se a lei brasileira aos crimes cometidos. Vamos só arrumar aqui. Aplica-se a lei brasileira a crimes cometidos dentro de navio que esteja a serviço do governo brasileiro, ainda que a embarcação esteja ancorada em território estrangeiro. Isso está certo? Vamos nos situar, sempre é importante fazer isso. Nós estamos falando aqui em lei penal no espaço, certo? Estamos falando de lei penal no espaço. Está aqui. Dentro da lei penal no espaço, nós estamos falando de territorialidade. Aí está. O navio é uma embarcação. Está a serviço do governo brasileiro. Então, amigos, ele é o quê? Uma extensão do território nacional. Ora, se ele é uma extensão do território brasileiro, é evidente que pelo princípio da soberania brasileira, da soberania nacional, se aplica a lei brasileira. Logo, se está dizendo aqui aplica-se a lei brasileira, mesmo que esteja ancorado em território estrangeiro, está certo. Se fosse uma embarcação privada, por exemplo, aí mudava de figura, porque aí nós estaríamos falando de extraterritorialidade, e quando a gente fala em extraterritorialidade, nós vamos discutir aí, dependendo das regras, se a lei brasileira vai ser aplicada ou não. Por esse motivo, questão 11, então, está certa. Saímos dela. Entramos na 12. Opa! A 12, mais uma vez, amigos, nos presenteando com questão que envolve crimes permanentes, não é? Olhem o que diz. A respeito da aplicação da lei penal, julgue o item a seguir. Julgue o item a seguir. Eu estou com bateria, sempre me preocupo com isso. Eu estou começando a ter toque já. Muito bem. Sempre, se der um chiadinho, desculpem, pessoal. Eu estou corrigindo aqui o microfone também, de um jeito que fique melhor. Vamos lá. A respeito da aplicação da lei penal, julgue o item a seguir. Situação hipotética. João cometeu, vamos marcar tudo aquilo que é importante, tá? Tudo aquilo que é importante, vamos acabar marcando. João cometeu crime permanente, que teve início em fevereiro de 2011 e fim em dezembro desse mesmo ano. Em novembro de 2011, ou seja, um mês antes de terminar, houve alteração legislativa que agravou a pena do crime por ele cometido. Entenderam, né? O crime começou em fevereiro. Em novembro teve uma alteração legislativa que a pena piorou e o crime terminou em dezembro. A gente já aprendeu, vocês já sabem. Isso é um crime permanente, a consumação se prolonga no tempo, e a consumação se prolongando no tempo, o sujeito terá que suportar as sanções do momento em que a permanência cessou, né? Nessa situação deve ser aplicada a lei que prevê pena mais benéfica em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa? Errado. Está errado. Por quê? Por causa disso aqui, ó.
Nossa jurisprudência é muito clara e é justa nesse sentido. Se o indivíduo decide manter uma pessoa, uma vítima, ou decide continuar praticando o crime com alteração legislativa, ele tem que arcar com isso, mesmo que ele não saiba na prática que essa alteração legislativa aconteceu. Por isso, questão 12, marcamos ali como errado. Próxima questão. Questão 13. Vamos fazer brilhar. Em cada item a seguir é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com base na legislação de regência e na jurisprudência dos tribunais superiores, a respeito de execução penal, lei penal no tempo, concurso de crimes, crime impossível e arrependimento posterior. Esse é aquele tipo de questão CESP que eles dão um enunciado que depois valem para vários itens, né? O item aqui é importante na questão de lei penal. E aí diz assim: Manuel praticou conduta tipificada como crime. Legal? Legal, tá o bichão. Com a entrada em vigor de nova lei, esse tipo penal foi formalmente revogado. Surgiu uma lei e esse tipo penal foi revogado. Mas a conduta de Manuel foi inserida em outro tipo penal. Isso é abolitio criminis? Não, porque abolitio criminis descriminaliza a conduta. O fato outrora era crime, deixou de ser. Exemplo, o adultério. Agora, aqui, apenas foi revogado o tipo. Se deram conta? Apenas o tipo penal foi revogado. A conduta continua sendo crime em outro tipo, ele apenas se mudou de AP. Nessa situação, Manuel responderá pelo crime praticado, pois não ocorreu a abolitio criminis com a edição da nova lei. Perfeito, aqui está. Certa resposta, exatamente isso. Cuidem essa questão, né, pessoal? Um exemplo disso que ocorreu foi com o delito de atentado violento ao pudor. Até 2009 era um crime autônomo do artigo 214 do Código Penal. A partir da Lei 12.015, o estupro absorveu esse crime e passou tudo a ser estupro do artigo 213. Então não houve, nesse caso, abolitio criminis. Resposta, então, aqui, certo. Próxima questão. Questão 14. A respeito da aplicação da lei penal, julgue o item a seguir. No ordenamento jurídico brasileiro, é adotada a teoria da ubiquidade. Mais uma vez, isso cai muito. É uma predileção do CESP. CESP gosta muito disso. É adotada a teoria da ubiquidade quando se fala do tempo do crime. Acabou. Teoria da ubiquidade é quando se fala do que, meus amigos? É quando se fala do lugar do crime, não do tempo do crime. Quando se fala do tempo do crime, ou seja, o crime é considerado praticado no momento da ação ou omissão. Se aqui estivesse escrito atividade, a assertiva estava perfeita, estava impecável, mas está falando em ubiquidade. Se fala em ubiquidade, errado está. Ok? Vencido também, então, a questão 14. Vamos para a questão número 15. A respeito da aplicação da lei penal, julgue o item a seguir. Aplica-se a lei penal brasileira a crimes cometidos dentro de navio. Então, nós estamos falando de lei penal no espaço.
dentro de navio que esteja a serviço do governo brasileiro, ainda que a embarcação esteja ancorada em território estrangeiro. Tá certo, eu não vou perder muito tempo porque eu percebi que a questão é dúbia. Nós já resolvemos essa questão há tempos atrás, né? É a mesma questão, está certo, é um caso aqui de ter extensão do território nacional. Questão 16. Boa questão. Com referência, já vamos aqui ativar o pincel. Com referência à lei penal no tempo, ao erro jurídico penal, ao concurso de agentes e aos sujeitos da infração penal, julgue o item que se segue. Situação hipotética. Um crime foi praticado durante a vigência de lei que cominava a pena de multa para essa conduta. Todavia, então, olhem só, um crime foi praticado durante a vigência de lei A, houve o crime, que previa a pena de multa, pena pecuniária. Todavia, no decorrer do processo criminal, entrou em vigor uma nova lei que, revogando a anterior, passou a atribuir ao referido crime PPL, pena privativa de liberdade. Assertiva. Ficou fácil, né, pessoal? Ficou bem fácil, bem tranquilo aqui. Ficou bem tranquilo de entender agora. Nessa situação, dever-se-á aplicar a lei vigente ao tempo da prática do crime. Pessoal, simples, o que é pior? Pagar uma multa ou ir preso? Ir preso, não é? Logo, essa nova lei é mais grave. Se ela é mais grave, ela não pode retroagir. Se ela não pode retroagir, para o caso concreto aqui, tem que ser aplicada a lei vigente ao tempo da prática do crime. Por isso, está certo. Aqui está. Só marcar como correto, acabou, está resolvido. Certinho? Foi também questão 16. Próxima questão. Questão 17. Provavelmente é a última questão de aplicação da lei penal no tempo. Diz assim a questão 17. Em 7 de janeiro de 2017, João praticou conduta que à época configurava crime punível com prisão. Então, 07/1 de 17, pena privativa de liberdade. O resultado desejado pelo autor, no entanto, foi alcançado somente 2 meses depois. 7/3 de 2017. 7 de março do mesmo ano, momento no qual a conduta criminosa tinha previsão de ser punida com pena menos grave, restrição de direitos. Por exemplo, prestação de serviços à comunidade. Nessa situação hipotética, de acordo com a lei penal, considera-se praticado o crime somente em 7 de março de 2017, momento em que alcançou o resultado desejado? Errado! O crime é considerado praticado no dia 7 de janeiro. Mas o dia 7 de março, pessoal, surgiu a nova lei, essa é a lei que vai ser aplicada. Tanto que a gente vai dizer, é a lei que vai ser aplicada na data do fato. A lei que vai ser aplicada é essa.
mas o crime é considerado praticado dia 7 de janeiro pela teoria da ação ou da atividade. Certo? Resolvido também a questão 17. Vamos ver se a 18 ainda é de aplicação da lei penal. Não. A 18 já entra, então, em teoria geral do delito. E isso é assunto já para o próximo bloco. Certinho? Vamos dar uma relaxada, tomar um cafezinho e já voltamos para o próximo bloco. Valeu!